Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, celebramos neste domingo a ascensão do Senhor. Jesus sobe aos céus. Isto significa ascensão. O Senhor sobe aos céus. Sobe aos céus depois de ter cumprido aqui a sua missão. Depois de ter cumprido aqui toda esta obra de salvação, de ter proporcionado a salvação para todo o gênero humano, reconciliando a humanidade pecadora com Deus, purificando-a no seu sangue na cruz. Jesus ofereceu ao Pai o sacrifício que nós devíamos por causa dos nossos pecados. Como vai dizer o profeta Isaías, o castigo que nós devíamos caiu sobre ele, e por suas chagas nós fomos curados. Jesus propicia a salvação de todos, funda a igreja, conforme está escrito em Mateus 16, 18. Funda a igreja e dota a igreja com esta hierarquia, com os primeiros bispos, com os primeiros sacerdotes, com aqueles que em seu nome transmitiriam a fé, com aqueles que em seu nome comunicariam a graça, levando a salvação até os confins da terra, a todas as nações. Jesus, antes de subir ao Pai, ele dá este mandato missionário aos seus apóstolos e a toda a igreja. Jesus diz: ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura, fazei de todos os povos meus discípulos, ensinai-os a obedecer tudo quanto vos mandei, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. É muito importante observar aqui duas coisas. A primeira é que a ascensão de Jesus, assim como a sua ressurreição, é um fato histórico, testemunhado por centenas de pessoas. Testemunhado por centenas de pessoas com as quais ele caminhou, com as quais ele conviveu, as quais ouviram as suas pregações, testemunharam os seus milagres. Diante dos olhos destas pessoas, de centenas destas pessoas, ele sobe aos céus. Depois, é importante observar que o mandato missionário de Cristo, ele continua vigente e ele é a razão da existência da igreja. Jesus veio ao mundo para nos salvar e ele é a nossa única salvação. E esta salvação, que é ele mesmo, precisa chegar ao mundo inteiro. Por isso, ele dá este mandato missionário aos seus apóstolos, para fazer de todos os povos, de todas as nações, seus discípulos. Não cabe aqui, portanto, o relativismo. Nós não podemos jamais querer colocar no mesmo patamar do cristianismo. Então, religiões como budista, como islamita, como o Confúcio, como o Maomé ou tantas outras que existem. Jesus é Deus, junto com o Pai e o Espírito Santo. Ele veio nos trazer a verdade e a única religião verdadeira, aquela que é capaz de nos justificar perante o Pai e de nos tornar justos, santos perante os seus olhos. Jesus Cristo, ele veio para nos salvar. E a igreja, ela transmitirá a todos os povos, raças, culturas, todas as nações, a verdade do Evangelho e comunicará esta graça por meio dos sacramentos, a começar do batismo de nosso Senhor. É importante que nós tenhamos isso em mente, a fim de que nós não venhamos cair nesta mentalidade relativista dos nossos dias, que querem forçar a ideia, a aceitação do cristianismo como uma entre tantas outras religiões, como uma entre tantas outras possibilidades, como se todas as outras tradições religiosas, como se todos os outros segmentos religiosos pudessem dar a salvação que Cristo proporcionou. Somente Jesus salva, conforme disse ali São Pedro na sua pregação em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, quando ele, dirigindo-se àquela multidão, diz: só um nome nos foi dado debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos, o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vai dizer também o próprio Jesus que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ele. Portanto, não se trata aqui de uma possibilidade entre muitas. Se trata da única possibilidade e do único caminho de salvação. Cristo, ele
é o protótipo do homem realizado. Ele é Deus que se fez homem para nos salvar e também para nos ensinar a viver como homens verdadeiramente, para atingirmos a plenitude de nossa humanidade, vivendo de maneira coerente com a criação que Deus realizou. Irmãos, é necessário termos esta consciência a fim de que nós não nos furtemos da nossa missão, para que a igreja não se furte da sua missão. A igreja ela é essencialmente missionária. Ela tem esse mandato missionário de Cristo, e que hoje está tão ameaçado por causa das mentalidades relativistas, do ecumenismo mal compreendido, sem pé e sem cabeça, que tem levado muitos a querer melhor falando, a afirmar que a nossa igreja católica, que a nossa religião, portanto, é apenas uma entre outras, que nós devemos reconhecer o valor de todas as religiões e que cada um pode se salvar dentro do seu próprio segmento. E isto não condiz com a verdade de Cristo. Jesus manda-nos evangelizar todos os povos. Evidentemente que nós não podemos e nem Deus quer que nós obriguemos ninguém a nada. Ninguém obrigará ninguém a nada, mas nós temos o dever de ao menos apresentar o caminho de santidade e o caminho de salvação. As pessoas, elas devem ouvir da nossa parte o testemunho acerca de Cristo, a verdade sobre aquele que veio ao mundo para nos reconciliar com o Pai. As pessoas, elas então serão agraciadas com a luz do Evangelho, à medida em que nós tivermos a coragem e a disposição de levarmos a todos este conhecimento, levarmos a todos o testemunho sobre este caminho de santidade e de salvação, que é o Evangelho de Jesus, nosso Senhor. Nós não podemos, portanto, nos furtar desta responsabilidade. Nós precisamos testemunhar Cristo. Se nós queremos que as pessoas sejam felizes, se nós queremos que as pessoas alcancem a verdadeira paz e a realização enquanto pessoas, é isto que nós devemos fazer. A verdadeira caridade impulsiona a apresentar ao outro o caminho que a faz ser feliz. E este caminho é um só, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Tal como a igreja sempre o apresentou, tal como a igreja sempre ensinou na sua doutrina. Ela que tem a autoridade dada por Cristo para poder então comunicar a fé, para poder comunicar a graça a todos aqueles que dela fizerem parte, a ela aderirem por meio da fé, aceitando Cristo como seu Salvador e deixando-se educar pela Mãe Igreja. Meus amados irmãos, nos tempos em que nós vivemos, de total relativismo, em que a fé é sempre mais desprezada, nós precisamos, nesta grande festa da Ascensão, meditar um pouco naquilo que é a nossa vocação. Cristo sobe aos céus, para que os nossos olhares se elevem às coisas do alto, e assim nós possamos buscar aquilo que realmente interessa. É importante ajudar as pessoas a despertarem de todo este materialismo na qual elas vivem, de todo este mundanismo na qual mergulharam, a fim de buscarem, de formarem uma consciência de eternidade mais forte, de formarem uma consciência cristã verdadeira, que busca, sobretudo, as coisas eternas e não as coisas passageiras. É preciso se recordar sempre desta verdade básica, que aqui tudo passa, que neste mundo nada é para sempre, que nós estamos aqui como peregrinos que iremos um dia estar diante do tribunal de Deus. E oxalá estejamos com as nossas mãos e o nosso coração cheios de boas obras, a fim de receber de Deus, enfim, a recompensa pelas obras, como ele disse, aquelas obras praticadas por causa da fé que nós temos nele, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, é necessário ajudar as pessoas a despertarem. Nós precisamos despertar mais profundamente também. Nós precisamos ter muito cuidado, aqueles que frequentam a igreja, aqueles que estão aí no esforço de buscar a sua santidade, de buscar a salvação, de serem coerentes com o ensinamento de Jesus Cristo, tal como a igreja o transmite. Nós precisamos ter muito cuidado porque é muito fácil deixar-se seduzir pelas coisas passageiras do mundo, pelas delícias que o mundo tem, em todos os aspectos. É muito fácil que nós nos deixemos levar. Daí a importância da oração que nos faz sempre recordar que nós somos feitos para coisas mais altas, para coisas mais sublimes. Recorda-se aqui a passagem na vida de um grande santo, de um jovem, Santo Stanislau Kostka, quando o seu irmão, mundano que era, leviano que era, o convidava para as coisas do mundo, para as diversões do mundo, para os pecados do mundo. E ele, abrindo os seus braços, dizia: eu sou feito para as coisas do alto.
Nós somos feitos para as coisas do alto. E, na verdade, esta é a vocação de todo cristão. Nós somos chamados para o céu. Nós temos que ir para o céu. E Cristo sobe aos céus para nos indicar o caminho, conforme ele disse em outro lugar. Eu vou para o Pai para preparar-vos um lugar, para que onde eu estarei, vós também estejais. Vós também estejais comigo. Esta é a vontade de Cristo, que todos aqueles por quem ele derramou o seu sangue se salvem. Mas é necessário que para isto as pessoas primeiro o conheçam, que conheçam a sua doutrina e depois se disponham a amá-lo de verdade. Lembrando-nos sempre que amar a Jesus, como dizia o Evangelho do outro domingo, não é uma teoria, amar a Jesus não é um sentimento. Amar a Jesus é uma opção, amar a Jesus é uma escolha, se trata da prática daquilo que ele mandou. Conforme ele mesmo ensinou, aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Aquele que me ama coloca em prática aquilo que eu ensinei. E é isto que ele manda os discípulos fazerem. Irem por todo mundo e ensinar todos os povos a obedecerem tudo quanto ele mandou, a fim de que estas pessoas, alcançando, portanto, a graça da comunhão com ele, perseverem nesta união até a vida eterna. E se por acaso, por fraqueza, por uma debilidade, por uma ilusão que seja, nós perdermos esta graça, nós perdemos esta comunhão com Deus, o próprio Cristo nos providenciou um remédio. Na sua igreja, a sua igreja foi dotada com o sacramento da reconciliação. A sua igreja foi dotada, foi equipada com o sacramento da confissão, a fim de que aqueles que se desviaram por fraqueza ou por ilusão do caminho reto de santidade possam então retornar, tendo os seus pecados perdoados, tendo os seus pecados remidos no sacramento da confissão. É necessário falar às pessoas a respeito disso. É necessário confrontar as pessoas, a maneira como elas vivem com o Evangelho de Deus. Quantos hoje têm vivido habitualmente em pecado mortal? Quantos hoje não têm dado a mínima para aquilo que Cristo ensinou? A palavra dos apóstolos, na verdade, também tem chegado a muito poucas pessoas, porque são poucos, infelizmente, aqueles que exercem o profetismo. Ou seja, quando digo exercem o profetismo, quero dizer, são poucos aqueles que têm a disposição ou a coragem de pregar a verdade do jeito que ela é. Muitos não têm mais falado a verdade. Em nossas igrejas, em nossas paróquias, o povo, em grande parte, não tem mais escutado o Evangelho de Deus, não tem mais escutado a doutrina de Jesus Cristo. As pessoas entram ocas e saem vazias, porque, enfim, ali a palavra de Deus não é meditada. Às vezes lido o Evangelho, mas o conteúdo dele não é explicado, não é confrontado com a vida dos fiéis. Esses não são chamados à conversão. Aqueles que estão amasiados, vivendo juntos sem serem casados, assim continuam sem se sentirem incomodados. Aqueles que estão vivendo uma vida dissoluta, que não guardam a castidade, prostituição, pornografia, aqueles que estão aí em adultérios e tantas outras práticas contrárias à vontade de Deus, não são chamados à conversão. Aqueles que estão nas ideologias, nas falsas doutrinas, aqueles que estão militando no marxismo, no comunismo, no socialismo, aqueles que têm militado por falsas ideias, aqueles que têm defendido o aborto, ideologia de gênero, práticas homossexuais, não têm sido chamados à conversão. Os pais que têm falhado na educação dos seus filhos, que têm trocado a oração diária do terço pelas imundícies das novelas e outras programações lascivas, não têm sido chamados à atenção para que possam modificar os seus hábitos. Aqueles que têm aderido à moda do mundo, as moças especialmente, mas também rapazes, que têm se vestido de maneira sensual, provocativa, que têm faltado a modéstia e o pudor, não têm sido chamados à atenção por aqueles que são responsáveis pela condução deste povo, deste rebanho, à salvação eterna, os bispos e os sacerdotes. São muito poucos, na verdade, devemos dizer, aqueles que têm se preocupado com a salvação das pessoas. A missão de um padre, a missão de um bispo, a missão de um sacerdote é esta, é de conduzir o povo ao céu, este mesmo céu para onde subiu Jesus Cristo e está à direita do Pai. Jesus Cristo, nosso Senhor, ele sobe aos céus e nos indica, portanto, o itinerário que nós devemos seguir para chegar a ele. Ele nos deixa a igreja, nos manda a igreja ensinar tudo que ele mandou, a fim de que nós perseveremos na graça, na comunhão e alcancemos esta bem-aventurança eterna. Seria necessário, portanto, que os pastores de almas, os pastores da igreja, aqueles que têm esta responsabilidade, este encargo de ensinar a verdade e comunicar a graça, o fizessem de maneira satisfatória.
pregassem a verdade, chamassem as pessoas à conversão, dissessem, alertassem as pessoas sobre os perigos do caminho, os lobos que estão por aí, e todas essas programações lascivas, os ambientes mundanos, que alertassem as pessoas do perigo que isto enseja, do mal que isto é, e de como isto é traição ao nosso batismo, é rompimento com a graça de Deus. É necessário pregar a verdade a fim de que as pessoas tenham consciência do que é a doutrina de Jesus Cristo, nosso Senhor, e ao mesmo tempo proporcionar a graça àqueles que, tomando consciência da vontade de Deus e percebendo a contradição entre a vontade de Deus e a sua conduta, possam então, arrependendo-se dos seus pecados, confessá-los e obter o perdão e a misericórdia. Deus não quer que os seus filhos se percam. Deus quer que todas as pessoas se salvem, mas é necessário que elas possam, primeiro, conhecer a verdade, segundo, aderir à verdade. Para conhecer é necessário que se pregue. Profetismo significa transmitir a palavra de Deus do jeito que ela é, sem mutilação, sem falsificação, sem adulteramento. Transmitir a palavra de Deus do jeito que ela é. Esta palavra que às vezes fere, é verdade, que às vezes então incomoda, mas unicamente esta verdade é que nos salvará. Às vezes nós temos que ter a coragem, às vezes, melhor dizendo, sempre temos que ter a coragem e a caridade, o amor, para dizer às pessoas o que não está bem na vida delas, a fim de que elas possam, assim, ganhar a sua conversão e a sua salvação. Iniciar a sua conversão e ganhar a sua salvação. Isso devem fazer os sacerdotes e também os cristãos em maneira geral. Todos os batizados devem exercer esta missão nos seus campos de trabalho, aonde estudam, aonde atuam, onde convivem com as pessoas, aonde então estão convivendo com as pessoas, testemunhando com a sua vida, rezando, sempre pedindo a graça de que aqueles irmãos cheguem a esta vida de comunhão e também, na medida do possível, com as suas palavras, ir direcionando, à medida em que as pessoas se abrem e dão abertura, portanto, a esta pregação, direcionando as pessoas ao conhecimento da verdade. Como dizia São Pedro na sua carta, dar o testemunho, as razões da nossa fé. Meus amados irmãos, a ascensão do Senhor é, portanto, um grande convite a nós, um grande convite a todos nós de meditarmos na nossa vocação à eternidade, de meditarmos naquilo que nós temos feito para alcançar também o céu. Se nós morrêssemos hoje, nós iríamos para o céu? Se você morresse hoje, você se salvaria? Se salvam, irmãos, é bom sempre recordar isto, se salvam somente aqueles que no momento da sua morte estão em comunhão com Deus. No momento da sua morte estão unidos a Deus. Aqueles que estão fora da graça de Deus, aqueles que estão separados de Deus por causa dos pecados graves, eles se morrem nessa situação, se condenam para sempre. E após a morte não há conversão. Após a morte não há mudança de perspectiva. O que nós temos que fazer? Temos que fazê-lo agora. Por isso Jesus disse, vigiai, orai, estais sempre preparados, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Estar preparado significa estar na graça de Deus. O que nos faz perder a graça de Deus é o pecado mortal. O que nos faz perder a graça de Deus, a comunhão com Deus, são os pecados graves. Todos esses que enumeramos e tantos outros. Né? Faltar a missa dominical, viver em adultério, prostituição, ter ódio das pessoas, caluniar, as pessoas defenderem falsas ideologias, defenderem atrocidades como aborto, apoiarem partidos comunistas, inscreverem-se na maçonaria ou em espiritismos, ou então coisas contrárias à fé. Pecados mortais são todas aquelas práticas graves contrárias à vontade de Deus. Isto nos separa de Deus e nos rompe a amizade com o Senhor. Se nós queremos ir para o céu, se nós queremos subir aos céus, onde está Jesus, nós precisamos nos esforçar de amar a Deus sobre todas as coisas, amar os nossos irmãos como Jesus nos ensinou. E este amor aos irmãos implica também nesta preocupação com a salvação de cada um deles, testemunhando a verdade que é Jesus, a fim de que eles possam aderir a este nosso Senhor e assim procurarem viverem unidos a Ele e alcançarem a salvação eterna. Que Deus nos dê a todos nós, pela mediação e intercessão de Nossa Senhora, a graça de termos sempre a consciência do que é essencial, a fim de que perseveremos na comunhão com Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.